A nossa autoestima ela está muito relacionada com vários aspectos da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso cotidiano. E uma delas que a gente vai conversar hoje é sobre a nossa alimentação, a nossa relação da autoestima com a nossa comida, né? Com as escolhas que a gente faz em se alimentar e qual é a relação que a gente tem com a comida. Ela nos traz benefícios, malefícios, nos traz prejuízos, a gente precisa parar, pensar sobre isso ou tá ok? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é bastante importante e que às vezes a gente não dá atenção realmente necessária para ela. Quando a gente fala de autoestima, a gente sabe que nós vamos estar trabalhando com a relação que a gente se permite ter com nós mesmos, né? Nossa autoestima, ela descreve quem a gente é. A gente pode vir a se enxergar de várias maneiras e isso vai denominar a nossa autoestima. Então, a gente pode estar num momento onde a nossa autoestima está alta, que a gente está feliz com a nossa vida, com as nossas escolhas, com o nosso corpo, com a nossa alimentação, nosso sono, ou a gente pode vir a estar com a nossa autoestima baixa e desregulada, aonde a gente vai vir a se sentir triste, aonde a gente vai buscar culpados por questões que a gente está buscando, a gente não vai ter muita vontade de cuidar do nosso corpo, a gente vai dormir mal, se alimentar mal, e isso vai sim nos trazer prejuízo. Sempre que a gente fala em autoestima, a gente precisa lembrar que ela precisa estar equilibrada para estar saudável. A autoestima vai definir muito sobre o nosso dia e a nossa vida. A autoestima ela nos ajuda muito a classificar em qual momento que a gente está passando e qual é a força que a gente tem para passar por esse momento, enfrentar ele e fazer boas escolhas. Quero hoje te perguntar: qual é a relação que tu tá tendo com a comida? Tu tá julgando essa relação equilibrada, saudável, boa? Ela tá te trazendo alegrias ou ela tá te trazendo muito mais momentos de angústia, de ansiedade? Tu tá te fazendo muitas cobranças e tu tá descontando alguma coisa que tá mal resolvida em ti na comida? Isso é muito comum, acontece bastante e por isso que a gente precisa se dar conta disso e buscar por ajuda. Quando a gente está com algum assunto mal resolvido na nossa vida e a gente desconta em algo, por exemplo, na comida, nós vamos ter sim algum tipo de prejuízo. Quando a gente fala da relação da comida e da autoestima, nós vamos trabalhar com algo muito importante. Sempre que a gente tiver um prejuízo na comida, isso vai impactar na nossa autoestima. Porque na sua grande maioria, a gente vai ou engordar ou emagrecer, né? E sim, isso pode acontecer de a gente sofrer no requisito da alimentação com diversos fatores externos, né? A gente pode estar muito preocupado e isso fazer com que a gente coma mais do que precisa ou a gente não consiga comer. A gente pode estar num momento ansioso e a gente pode perder o apetite ou comer muito mais do que seria o nosso normal comer. De qualquer forma, qualquer lado dessa situação, a gente vai estar tendo um prejuízo. E por isso que a gente tem que se atentar, buscar por ajuda e buscar por maneiras que vão nos auxiliar a achar um equilíbrio entre esses dois assuntos. Uma questão muito importante é a gente sempre conseguir identificar o que a gente está passando, né? Estamos ansiosos? Ok. O que está causando essa ansiedade? E por que eu estou sentindo a necessidade de descontar isso na comida? No fato de comer ou deixar de comer, né? E aí a gente vai pensar, problemas a gente tem, ok, a gente identificou qual é o problema, a gente identificou que a gente está descontando na comida e a gente tem que pensar em opções, estratégias que isso possa ser alterado. Primeira dica bem bacana, gente, rotina.
partir do momento que a gente tem rotina, a gente consegue se organizar. Então, tu sabe onde tu precisa estar, o horário que tu precisa estar, tu sabe o que aquela tarefa vai te demandar, tu vai ocupar a tua cabeça, tu vai estar organizado com tudo que depende de ti, e aí tu não vai ter tempo de fazer escolhas erradas. Então, tu não vai ter tempo de ficar beliscando, tu não vai ter tempo de deixar de comer, por quê? Porque dentro da tua rotina tu vai ter a hora do café da manhã, das tarefas, do teu almoço, das tuas tarefas de novo, do teu lanche da tarde, da tua janta. Tu vai estar programado junto com a tua alimentação e a tua rotina. E aí, obviamente, que nós vamos precisar nos ajudar no sentido de, dentro dessa rotina da alimentação, fazer boas escolhas de alimentação, né? Aquele lanchinho da tarde, da manhã, ser algo leve, ser uma fruta, não ficar beliscando o dia todo, né? Não deixar com que a tua rotina seja ter sempre algo para beliscar. E se tu optar por beliscar, belisca frutas. É muito mais saudável e tu vai conseguir ter uma digestão muito melhor daquele momento. Porque assim, às vezes a gente tá com uma questão mal resolvida e a gente vai ficar ansioso. E a ansiedade, ela pode vir a fazer com que a gente tenha comportamentos diferentes, como ficar beliscando uma coisa que a gente não era comum da nossa rotina. E aí, ok tu beliscar, desde que esse belisque seja opções mais saudáveis, porque daí a gente vai conseguir trabalhar a redução de danos. Tu vai ter um dano, sim, porque daí tu vai estar fazendo algo que não é do teu habitual, que é o belisque, porém, o dano é reduzido quando tu faz esses belisques de fruta e não de uma bolacha recheada, de não de um amendoim. Aí tu vai fazer opções melhores, mesmo dentro desse prejuízo que tu vai ter, né? A gente vai conseguir trabalhar a redução do dano, que é bastante importante e que é algo que fica um pouco mais fácil da gente entender que tá tudo bem passar por aquilo, desde que a gente tenha consciência e a gente faça escolhas para o prejuízo ser o menor possível. Então é importante a gente ter esse cuidado da gente cuidar se a gente não está comendo as nossas emoções, nossa ansiedade, nossa preocupação, nossa autocobrança, né? Para que a gente não coma as emoções, não desconte na comida aquela emoção daquele momento que a gente está passando. A gente sempre cuidar que falar de autoestima e de comida, a gente vai estar falando de se olhar no espelho, né? Vamos lembrar que sempre que a gente tiver um prejuízo com a comida, a gente não vai querer olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que a gente olhava diariamente, né? Então, da gente cuidar do nosso corpo, da gente cuidar da nossa mente, faz uma atividade física, faz uma caminhada, né? Cuida do teu bem-estar, cuida da tua saúde física, porque aí sim, tu vai estar lidando com a tua autoestima, tua comida e automaticamente o teu corpo vai mostrar os reflexos disso. Então a gente também consegue trabalhar a redução de danos quando a gente sente que a gente está descontando na comida, mas em paralelo nós também estamos cuidando da nossa saúde, da nossa vida, fazendo cuidados fora aquele momento de ansiedade. Precisamos sempre buscar por opções que vão nos ajudar a passar por essa situação. Se tu tá com a tua autoestima sendo afetada porque tu tá descontando algo na alimentação, tua comida não tá legal, tuas escolhas não estão legais, é legal a gente buscar por opções que vão nos auxiliar nesse momento. Tu te autoconhecer, tu saber fazer um movimento de respiração, né, que tu vai te acalmar, fazer uma yoga, né, fazer uma atividade, encontrar os amigos, ter um momento de autocuidado teu, fazer uma massagem, e tomar um café, passear sozinho, né, escrever, pintar, fazer algo que te relaxe para que esse momento seja amenizado e tu não sinta tanta necessidade de descontar na comida.
né? O fato da gente ter a nossa autoaceitação equilibrada, de entender que a gente tem altos, tem baixos, que a gente vai acertar e também vai errar. Se a gente sentir que a gente não tá dando conta de achar o equilíbrio de tudo isso sozinho, busca por uma ajuda profissional. Busca por alguém que tu vá se identificar, que tu vai conseguir conversar, que tu vai conseguir colocar tudo isso para fora, tu vai conseguir construir com o profissional um mapeamento de como trazer teus pontos fortes, trabalhar teus pontos fracos, né? Opções que tu vai ter junto desse profissional de cuidar do teu autocuidado, do teu bem-estar, e que as questões que estão te incomodando, estão te trazendo prejuízos, elas sejam resolvidas de uma forma leve e que dessa maneira tu não precise vir a descontar na comida, na tua alimentação, tendo prejuízos tanto emagrecendo como engordando. Perceba isso em ti, o quanto tu dá conta de fazer algo sozinho, e se tu não for capaz, que tu tenha essa coragem, esse discernimento de buscar ajuda, de fazer isso por ti, te colocando como uma prioridade no teu dia, na tua vida e nas tuas escolhas.